Boa tarde a todos. Eu prometi que depois que tudo passasse eu ia dar meu testemunho. E através desse vídeo, das redes sociais, eu quero contar um pouquinho da minha história e tudo que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu nunca gostei de fofoca, nunca gostei de falar da vida de ninguém. E eu nunca me envolvi em política, né? Quando eu me envolvia por trás, assim, do meu pai, do Magno, ajudando eles mais nos bastidores, né? E às vezes eu questionava por que meu pai queria ser prefeito. Ele sempre respondia, né? Mostrando um desejo muito grande de realizar a mudança em Aurora. Então eu entendia e eu ajudava ele não por gostar da política, mas eu ajudava ele por amor a ele, né? Na verdade eu não entendia muita coisa sobre política, né? Então ele adoeceu, pegou o Covid e então eu acompanhei ele desde o início. Ele foi a primeira vez para o hospital, eu fui com ele, não ficou internado, voltou. Depois, mais alguns dias, ele teve uma piora, levamos para Belém de novo. Aí eu fui de novo para Belém com ele. Depois ele voltou, piorou de novo e foi novamente para Belém, ou seja, ele foi 3 vezes para o hospital. Na última vez, lamentavelmente, ele teve uma piora. A gente tentou fazer tudo o que podia para salvar ele, mas não foi possível. E então, uma semana antes dele falecer, quando ele estava entubado, eu tive que voltar para casa, né? Vim de Belém, voltando para casa, para poder atender alguns pacientes que estavam reclamando, alguns não estavam compreendendo que eu estava passando muitos dias sem atender. Então eu vim por um dia, em um dia para voltar no outro, né? E quando eu cheguei, eu não conseguia atender. Eu entrava um paciente, eu chorava, entrava outro, eu chorava. Um sentimento desesperador da gente ver a pessoa que a gente ama naquela situação e a gente simplesmente não poder fazer nada, só orar e pedir para Deus que seja feito o melhor. Então eu fechei meus olhos no consultório, né, naquele sentimento desesperador, chorando, e pedi a Deus, falei, meu Deus, eu preciso de alguém, eu preciso de uma oração. Então, minutos depois, quando eu fui pegar meu celular, fui dar uma olhada no WhatsApp, tinha uma mensagem de uma amiga minha chamada Jamile, dizendo que queria me levar num lugar. E eu perguntei aonde, ela respondeu que era numa pastora. E na mesma hora, imediatamente, eu perguntei, pode ser agora? E ela disse sim. Eu simplesmente saí do consultório de touca, de jaleco, do jeito que eu tava, assim, desesperada, para poder ir encontrar a pastora, suplicando uma oração, né? Para tirar aquele sentimento, aquela angústia, assim, no peito, aquele sentimento desesperador. Então eu fui na pastora. Quando eu cheguei na pastora, a Jamile perguntou se ela me conhecia, e eu falei que não, ela também disse que nunca tinha me visto, então ela começou a orar por mim, né? A Jamile disse que eu estava precisando de oração, porque meu pai estava muito doente, e que eu precisava orar porque eu estava desesperada, né? Então a pastora disse, eu vou pegar minha Bíblia. Pegou a Bíblia dela e começou a orar. Quando ela começou a orar, eu comecei a chorar. E ela disse assim pra mim, você emagreceu. Deus me mostrou que você emagreceu, que você não consegue comer, que você não consegue dormir. E naquele momento ali eu já fiquei olhando pra ela assim, sem entender, né? Porque realmente eu já tinha emagrecido 7 quilos, realmente eu não dormia. E ela naquele momento, ela começou a dizer tudo que eu estava sentindo. E aí ela continuou orando e eu chorando, muito emocionada. E no final ela segurou nas minhas mãos, olhou para mim e falou, eu não sei o que você é e nem o que você faz, mas Deus me mostrou você cuidando de uma cidade, minha filha. Na mesma hora eu fiquei sem entender, né? Eu em pensamento, né? Não falei nada para ela, em pensamento eu pensei, meu Deus, mas de que cidade que eu vou cuidar? Meu pai tá vivo ainda. Eu com a fé, com a esperança que meu pai ia sobreviver, que ia voltar para casa e que tudo ia dar certo. E então eu peguei, continuei e fui para casa. No outro dia eu voltei para Belém e contei para minha mãe. Minha mãe
também achou estranho, a gente ficou calado, né? Tá. Uma semana depois de todo esse acontecimento, meu pai faleceu. E faleceu numa sexta-feira, foi enterrado no sábado. A gente resolveu enterrar ele em Paragominas, junto com o corpo do pai dele, do meu avô, né? E da minha avó e do irmão do meu pai, que já tinha falecido e tinha sido enterrado lá. Velamos ele, né, em Aurora, enterramos em Paragominas. Uma hora após o enterro do meu pai, eu fui mexer no meu celular e tive a surpresa que a minha foto estava espalhada em todas as redes sociais com a frase: por ele, com ela, por nós. Então eu continuei e fiquei desesperada. Chamei minha mãe, chamei meu irmão e disse naquele momento: mãe, meu Deus, o que está acontecendo? E relembrei ela da história da pastora, né? E aí todo mundo desesperado e eu não quero, isso não é para mim. Eu fiquei 3 dias chorando, dizendo que eu não queria e que eu não ia ter força, que eu não ia conseguir, porque eu tinha acabado de perder o meu pai. Como é que eu ia conseguir fazer uma campanha? Como é que eu ia conseguir fazer coisas que eu não era acostumada de política? Eu fiquei desesperada. Meu irmão pediu para eu não ir, a minha mãe pediu para eu não ir. E ao mesmo tempo que eu tinha aquele sentimento que eu não queria ir, porque eu achava que eu não ia aguentar, eu sentia que eu tinha que ir, que se realmente era um propósito de Deus, eu tinha que seguir em frente. E eu pensava muito no meu pai, que era o sonho do meu pai. Eu pensava: meu Deus, como é que eu vou desistir do sonho do meu pai? Era o sonho dele. Então, eu fiquei... Foi 3 dias para eu dar a resposta. Fui para o culto à noite, na igreja do pastor Daito, na Assembleia de Deus. E lá no culto eu conversei com ele após o culto, chorando. Eu falei: pastor, eu não quero, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Contei para ele o que a pastora tinha dito, né? Uma semana antes do meu pai falecer. Ele falou: minha filha, vá para casa, pegue a Bíblia e ore. Se for um propósito de Deus na sua vida, Deus vai lhe mostrar. Peça um sinal, Ele vai lhe mostrar. Então, naquele momento, eu fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia e comecei a orar. Me ajoelhei e comecei a orar. E falei: meu Deus, se é isso que o Senhor quer para minha vida, me dê um sinal. Mande alguém para me falar alguma coisa. Aí, tudo bem. Terminei de orar, fui dormir. No outro dia, meu irmão chegou cedo em casa. Meu irmão era uma das pessoas que eram mais contra, porque pelo momento que a gente estava passando, a gente tinha acabado de perder nosso pai, todo o sofrimento que a gente tinha passado com ele doente, tudo que a gente estava vivendo. E a gente emocionalmente estava muito abalado, a gente não sabia se ia conseguir suportar, conseguir fazer campanha. E então depois de tudo isso, meu irmão chegou em casa. Eu pedia o sinal, né, para Deus mandar alguém. No outro dia cedo, meu irmão apareceu em casa. Quando ele apareceu em casa, ele falou para mim e para minha mãe que ele queria conversar com a gente. E aí a gente foi para um quarto, né, perguntamos para ele o que era. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo com ele, mas que naquela noite ele tinha passado a noite toda sem dormir. E que ele precisava falar aquilo, que ele não sabia o que estava acontecendo com ele, mas que ele sentia que eu tinha que ir, que alguma coisa dizia para ele que se eu não fosse, a gente ia se arrepender pro resto da vida de não ter feito isso pelo nosso pai. E então eu comecei a chorar, porque só eu sabia que eu tinha pedido para Deus mandar alguém, e Deus mandou meu irmão. Mas mesmo assim a minha mãe continuou contra. A minha mãe disse que não ia, que não queria que fosse. E então eu comecei, quando saí de lá eu chorando, eu comecei a orar e pedir para Deus. Eu nunca fiz nada contra meu pai, eu nunca fiz nada contra minha mãe, contra a vontade deles. Eu nunca fiz nada contra a vontade, nunca tomei nenhuma decisão contra a minha família. E então nesse momento
eu comecei a pedir a Deus: Deus, meu irmão já veio, se for da sua vontade para eu ir, mande um sinal através da minha mãe. Então, logo em seguida, passou um tempo, a minha mãe me chamou no quarto, pegou nas minhas mãos e falou que se realmente era um propósito de Deus na minha vida, que eu seguisse, que eu fosse, e que ela ia me ajudar, que se eu conseguisse chegar lá, se eu ganhasse, ela ia fazer tudo, ia me ajudar a fazer tudo que meu pai queria que a gente fizesse, ia realizar todos os sonhos que ele tinha para a Aurora. Então, eu segui em frente. 3 dias depois que meu pai faleceu, já era a convenção. E eu tinha que tomar essa decisão lá, porque senão não ia dar tempo. Porque eu tinha, depois da convenção, na convenção tinha que dar algum nome. Então eu decidi que eu ia pelo meu pai, pelas pessoas que tinham apoiado ele. E eu fui. Não foi fácil, eu pedi o tempo todo para Deus me manter forte, me manter de pé, para eu ter força para fazer campanha. E eu consegui. Eu me mantive forte o dia inteiro, mas quando eu chegava em casa à noite, eu desabava. Eu chorava muito, porque só Deus sabia o que eu estava sentindo no meu coração, vendo a minha mãe desesperada sem o meu pai, meu irmão. Mas 3 dias depois que eu tinha aceitado, veio um pensamento na minha mente em desistir, mas eu não contei para ninguém que eu queria desistir. E eu desesperada: meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Então eu fui convidada para ir na igreja quadrangular, na reunião das mulheres. E quando eu cheguei nessa igreja, tinha uma pastora de Paragominas, e aí eu fui lá na frente para ela orar em mim. Só quem sabia que eu queria desistir era eu. Eu não tinha contado para ninguém que eu estava com desejo de desistir. E aí a pastora começou a orar em mim. Quando ela orou em mim, ela disse para mim, pegou nas minhas mãos, escorreu uma lágrima nos olhos delas. Ela disse: Deus quer usar o seu caráter, minha filha. Não desista. Não desista. Você não pode desistir do propósito de Deus. E aí aquela hora eu fiquei: meu Deus, como assim? Eu nem conheço ela. Como é que ela sabe o que eu estou sentindo? Então naquele momento Deus usou novamente uma pessoa para que eu não desistisse, para que eu seguisse em frente. Ela pegou nas minhas mãos e disse: prometa para mim que você não vai desistir do propósito de Deus. E eu segurei nas mãos delas e balancei a cabeça chorando, dizendo que eu prometia. Então eu segui em frente. E hoje eu tô aqui. Eu venci as eleições, né? Nós vencemos, porque eu não venci sozinha. Eu venci com a ajuda do Beto, eu venci com a ajuda do meu esposo, com o apoio da minha família, da minha mãe, do meu irmão, que mesmo no pior momento das nossas vidas, a gente permaneceu unido para conseguir realizar o sonho do nosso pai. E é isso, eu sofri muito, muito mesmo. É muito difícil a gente entender quando a gente entra na política. Simplesmente tem pessoas que odeiam a gente sem eu simplesmente ter feito nada. Eu vejo postagem de pessoas que eu nem conheço, e simplesmente a pessoa me odeia só pelo fato de eu ter entrado na política, só pelo fato de eu ter conseguido ganhar, e a pessoa não ter votado em mim, ser do outro lado, entendeu? Mas é assim mesmo. E o que eu peço para Deus é que dê tudo certo, porque eu segui o propósito que Deus colocou na minha vida, e eu segui confiando em Deus, na vontade que Ele tinha. E vou continuar firme, fazendo o que eu puder, dando o meu melhor para continuar esse legado do meu pai, continuar realizando todos os sonhos que ele tinha para a Aurora do Pará. Então, gente, esse é meu testemunho, essa é a minha história.